dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este episódio do podcast Reis da Internet. Aqui é o espaço onde nós batemos um papo muito legal com os nossos reis e rainhas da internet. São aquelas pessoas que ganham dinheiro enquanto estão dormindo. O meu nome é Johnny Vernin e eu tenho novamente um prazer inenarrável de estar aqui sendo o seu host, de estar aqui sendo o condutor de mais este episódio. Hoje nós vamos bater um papo muito legal. O nosso convidado, ele é especialista em marketplace. Mas primeiro eu queria chamar aqui os meus companheiros de bancada, o Diego e a Jo. Fala aí, Diego, beleza, cara? E aí, Johnny, tudo bom, cara? Rapaz, para quem não me conhece, meu nome é Diego Castro, sou advogado e especialista em marketing digital. Eu tô aqui acompanhando meu querido Johnny nesse projeto, nosso segundo episódio. Acho que o primeiro foi muito bem recebido, graças a Deus, muita gente deu feedback legal. E agora que a gente tá com um convidado muito bom, cara. Muito obrigado aí, Johnny, por mais uma vez estar na frente do Reis da Internet. Tamo junto, cara. Tamo junto sempre. E a você, querido ouvinte, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração por todo o feedback, por todos os comentários, por todas as mensagens que recebemos aí, elogiando o nosso trabalho, dando dicas e sugestões de melhorias. Muito obrigado. Vou chamar aqui a Jo, tudo bem com você? Oi, pessoal. Bom que todos estão aqui. Eu sou a Jo. Meu nome é Josevane, mas eu sou professora, me chamam de Jo e eu sou especialista em SEO e AdSense. E hoje o André não pôde estar aqui com a gente, ele não está se sentindo muito bem. Melhoras aí, cara. Bom, eu queria aproveitar e trazer aqui logo o nosso convidado, o nosso rei de hoje. Ele é especialista em marketplace, ele é consultor, ele tem canal no YouTube, ele tem Instagram, ele tem mentoria, tem curso, ele tem tudo que você imaginar, ele domina essa área. Marco Caldereiro, muito bem-vindo, cara, tudo bem? E aí, beleza? Meu nome é Marco Caldereiro, eu sou consultor de marketplace, eu ajudo as pessoas a venderem, aprender a vender no marketplace, nesses marketplaces que é tão difícil, né, fazer a primeira venda aí. Legal, cara, e hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre marketplace, vamos falar de Mercado Livre, de Amazon, de Magalu, vai ser um papo muito legal sobre todo esse ecossistema aí de e-commerce. E assim como aconteceu no último episódio, eu acredito que daqui pra frente vai acabar sendo um padrão nosso, tá? Fica aí, que lá do meio pro final, durante o papo, vai acabar fluindo alguma dica matadora, certeira, que vai servir tanto para quem está iniciando, quanto para quem já está na estrada. E eu tenho certeza que o Marco é a pessoa certa para contribuir quando o assunto é marketplace. Bora pro episódio! Seja bem-vindo aí, cara. Muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite. Ficamos muito felizes de poder conversar com você. Nossa proposta é de trazer sempre aqui uma pessoa especialista em um tema diferente. Esse tema de marketplace, e-commerce, tudo relacionado ao digital tá bastante em alta aí por causa da quarentena, né? Por causa aí de pandemia. Mas primeiro, cara, eu queria que você se apresentasse um pouquinho melhor para o nosso ouvinte, né? Falasse um pouco mais de você, a sua idade, um pouquinho mais do seu trabalho, como é que você faz, se trabalha de casa, se é casado, tem filho. Fala um pouquinho aí da sua vida aí, bem resumidamente, pra gente já começar aqui a nossa sabatina. Fala aí, Johnny. Cara, obrigado por me convidar para esse podcast. Meu nome é Marco Caldereiro, eu tenho 41 anos, sou casado, tenho uma filha chamada Luísa, tem 12 anos, a Luísa, uma menina linda. Eu trabalho com marketplace, já sou consultor há pelo menos 8 anos. Eu comecei a trabalhar com e-commerce em 2003. Já tinha minha loja física no Bom Retiro, em São Paulo, e decidi vender celulares lá naquela época, em 2003, certo? De lá para cá, fui só pegando experiência, sabendo como é vender, essa questão de venda. E hoje, nós temos cerca de 3 empresas no Mercado Livre, que vendem todos os marketplaces, na verdade. E ainda tenho empresas de consultoria e de cursos para esse meio, para como aprender a vender no marketplace. Grande Marcos, antes da gente entrar aqui, que eu gosto sempre de saber o que as pessoas fazem antes de cair no mundo digital, né? Eu, por exemplo, eu era advogado, já falei, e comecei também por acidente. Mas antes da gente entrar, que eu quero que tu me diga o que é que tu fazia antes
de trabalhar com marketplace. E antes disso, eu só queria que tu desse aqui porque muita gente que está escutando a gente não é do mundo digital. Então dá uma explicação rápida para a galera o que é marketplace. O que significa trabalhar com marketplace? Boa pergunta. Marketplace é um site como Mercado Livre, Americanas, eles acabam tendo uma relevância tão grande na internet, tão grande de venda, que ele acaba aceitando que outros vendedores, que outras empresas colocam os produtos dentro do site dele para vender, para ele mesmo vender o produto. Por exemplo, o melhor exemplo é esse. Caso eu monte uma loja virtual, essa loja virtual acaba vendendo para muita gente, fica assim, sempre entrega bem, acaba pegando uma relevância, uma confiança, eu deixo um amigo meu vender para mim, vender o meu site, na verdade, e daí esse amigo, eu acabo cobrando dele uma porcentagem. Olha, eu vendo isso para você, com a minha relevância, com o meu nome, porém, eu vou cobrar de você uma porcentagem que é mediante a minha relevância, o meu serviço, sabe? Às vezes até a minha nota fiscal, entendeu? Isso é vender no marketplace. E o que eu fazia, Diego, antes de vender marketplace, eu trabalhava com redes, né? Sempre trabalhei com redes. Eu era da área de TI, tratava muito com empresas do tipo construtora. Então, sempre estava fazendo a questão de redes desses lugares de prédio, quando está construindo. Eu conversava muito com os donos das construtoras, era isso que eu fazia antes. Aí, de lá para cá, me deu, acho que em 2010, eu parei, porque eu montei em 2003 uma loja, né? Voltei para a área de TI e depois voltei novamente. A minha loja nunca parou, tá? Nunca ficou parada. Sempre estava vendendo alguma coisa. E daí, eu comecei novamente em 2010 a vender. De lá para cá, não parei mais porque teve uma relevância muito alta na minha vida o Mercado Livre. Foi onde eu comecei, foi o primeiro marketplace que eu comecei. Quanto que foi, assim, o momento da virada? O momento de você achar assim, não, realmente o mundo digital é para mim e é com isso que eu quero trabalhar e isso me dá dinheiro. Ô, Jô, quando começou isso para mim foi quando eu tinha um amigo, ele trabalhava na BMF, que é Bolsas Mercado Futuro, ele tinha um salário de mais ou menos 20 mil reais, amigo pessoal, e ele saiu de lá para vender no Mercado Livre, e eu falei assim, nossa, mas, sabe, em 2009, 2010, ele era quase uma loucura, né? Eu falei assim, não é possível, e ele era muito... certinho, assim, ele nem almoçava tanto porque ele ganhava por hora, ele usava o almoço dele mais para trabalhar, então almoçava poucos minutos ali, para você ter uma ideia como ele era, e de repente ele saiu de tudo daquilo e foi vender no Mercado Livre. Ele falou para mim, eu trabalho em casa e ganho muito mais, estou fazendo 40 mil agora, 50 mil, e a possibilidade disso é enorme. Aí foi quando eu pus na minha cabeça, se ele está fazendo isso, eu também quero fazer. Legal. Marcos, aqui, o que tu acabou de falar é exatamente o que originou esse podcast. A gente intitulou o podcast chamado Reis da Internet, mas os reis são vocês, né? São os convidados que conseguiram ganhar dinheiro enquanto dormem, né? Essa brincadeira. Obrigado. Eu não sei o que falar, desculpa. Não, Johnny, lembra de cortar, é pro Johnny entrar agora. Johnny, faz a segunda pergunta. Não tem problema não, mas essa parte do eu não tenho o que falar, não vou cortar não, vou deixar aí, tá? Ficou bem. Mas uma coisa boa, deixa eu só complementar, que a gente, assim, apesar do podcast ter esse título de que a gente dorme ganhando dinheiro, a gente sabe que a gente trabalha pra cá. Verdade. Não é, Marco? Eu lembro aqui, quando você me fala isso, para ter uma ideia, eu lembro que num domingo, eu posso contar mais a história, como eu comecei com esse amigo no Mercado Livre, mas eu lembro de um domingo, eu tinha fone, eu fui o primeiro a vender fone Beats Monster no Mercado Livre. Então, chegava dos Estados Unidos, ou da China, ou de qualquer lugar para mim, e eu tinha que testar esses fones antes de vender, né? Para colocar no estoque. Eu lembro de domingo, eu passava domingo, sábados e domingos, até, 10 horas, 11 horas da noite, na casa da minha família, da família da minha noiva, da minha mulher hoje, a gente testando o fone, mas assim, todo mundo conversando, umas 6, 7 pessoas conversando, e testando o fone, e me ajudando a testar fone. Então, assim, domingo, 10 horas da noite, não é para qualquer um, entendeu? Porque eu sabia que segunda-feira ia ter um monte de venda, entendeu? Então, e principalmente domingo, é o dia que mais vende no Mercado Livre. Então, eu sabia que eu precisava testar esses fones, embalar esses fones, colocar na embalagem certinho,
porque na segunda-feira ia ter muito trabalho. Quando você fala isso, Jô, é disso que eu lembro. Verdade. Isso é o que a gente sempre comenta, né? Que tem que estar disposto a pagar o preço, né, cara? É verdade. Isso ficou muito claro na minha vida quando você sai do emprego e você acha que eu estou trabalhando muito aqui, tá bem difícil para mim, vou ser patrão da minha própria, né, dono da minha própria, do meu próprio nariz, você patrão de mim mesmo, né, que as pessoas costumam dizer, e na verdade você acaba tendo milhares de patrões, e quando você vende milhares, são milhares de patrões que você tem que dar conta ali. Verdade, porque também cuidar de cliente não é fácil, não. Não, na verdade o atendimento ao cliente é uma das coisas que eu sempre falo para todos, que não quer dizer que o cliente tem sempre razão, mas no final um cliente satisfeito traz mais 10 com ele para você. Você acaba tendo mais relevância. É verdade. Marcos, complementando aí essa parte que tu acabou de falar sobre cliente. Inclusive, a gente tem um amigo no grupo de vendas que ele passa o dia enviando pra gente as respostas ignorantes dele pros clientes, como forma de humor, todo mundo acha engraçado. Mas na prática é terrível, né? Qual a importância que tu vê do trato com o cliente, o trabalho extra que é pós-venda na questão do marketplace hoje? Hoje, o que eu vejo, na verdade, Diego, é que isso é a única diferença que você pode ter mediante as grandes empresas, os grandes players que estão dentro do Mercado Livre. Então, se você for ver hoje, tem um exemplo, tem 123, comprou, que é um dos maiores vendedores do Mercado Livre hoje e de outros marketplaces. Eles não terão o mesmo trato que você pode ter numa experiência que você pode passar para o seu cliente. Então, se você tem um atendimento bom, você atender ele como usar o produto, você testou o produto e ele conecta com você, fala assim, olha, esse cara é um cara como eu, ele não está me tratando como um número, você vai longe com isso. Então o atendimento, ele é muito, muito importante para quem trabalha com marketplace hoje. Que lição, hein, cara? Agora sim, pausa e rebobina um pouco essa fita aí, coisa de velho, né? Cara, me conta um pouco mais aí desse seu amigo que você comentou que te ajudou. Ele foi um mentor, foi um padrinho, ele foi mais um amigo mesmo, só dando aqueles toques? Conta um pouco mais de como é que foi essa relação lá no início. Esse amigo que eu tive, ele, sim, na verdade é um amigo pessoal, né? Ele foi, para mim, assim como realmente um mentor, entende? Eu já tive primeira interação em 2003 com o Mercado Livre, vendia alguns celulares, porque eu tinha loja de celulares em 2003, e já vendia lá nossos produtos, computadores, e deixei aquilo ali vendendo de vez em quando, trazia alguma coisa, vendia outra. Daí eu acabei assim, fechando a loja, porque estava empatando muito, né? E fui trabalhar com outros produtos, com outros mercados, de próprio, como chama? A própria TI, que eu falei para vocês que eu trabalhava, e etc. Quando eu estava, por exemplo, trabalhando com TI, e esse meu amigo, ele sempre é um amigo pessoal, a gente tinha um sonho de montar uma empresa juntos, inclusive eu fui para TI por conta dele, por causa dele, né? Eu falei assim para ele assim, olha, vamos lá, você faz a programação, porque eu acho que você é dessa área, né? E eu vou fazer redes, porque a gente monta uma empresa, você faz o software e eu cuido dos computadores todos. E a gente sempre trocava experiência nessa questão, né? Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Acabou não dando certo montar a empresa junto, porém eu fui trabalhar junto com ele na questão do Mercado Livre. Eu entrei como estagiário dele na empresa, ganhando R$500. E de lá eu queria ganhar experiência. Eu tirei férias da onde eu estava trabalhando como redes, né, TI, e fiquei ali um mês de estagiário fazendo, né? Eu gostei tanto que eu pedi as contas lá, falei assim, olha, vou sair, vou trabalhar aqui e tal. O patrão que estava comigo, ele aceitou, beleza, me deu a minha rescisão. Essa rescisão que eu peguei, daí a gente foi para os Estados Unidos, para ver como era o cenário lá. Aí de lá começou a nascer essa empresa nova, essa minha empresa nova, porque cada um tinha a sua empresa, né? Além de eu ser estagiário dele, que eu embalava e fazia as coisas, ele me ensinava por conta disso, e ele me pagava R$500, eu também tinha as minhas contas e tinha minhas ideias, né? Então ele foi realmente como um mentor no começo, apesar, assim, dele trabalhar do jeito dele, mas ele, não posso dizer que não, ele me ensinou, sim,
algumas coisas do Mercado Livre, coisas que eu já tinha ensinado para ele em 2003, entendeu? Muito legal, Marcos, tua história de vida. Eu tô aqui impressionado, cara. Agora, muita gente acaba trabalhando só, né, na internet, essa área digital. Eu mesmo já atuo no SEO há muito tempo. Você acaba tentando fazer tudo só. E eu acredito que se eu tivesse alguém para ter me dado os primeiros passos, eu acredito que eu teria ido mais longe, mais rápido, né? Me diz aí, na tua visão hoje, um cara já bem sucedido no marketplace, um cara que já vende bem, qual foi a importância de ter um mentor, assim, alguém para te dar o guia do caminho certo, da porta certa? Qual foi a importância disso no resultado que tu tem hoje? Para mim, na verdade, Diego, isso daí foi muito importante, porque eu estava no mar ali, imagina, eu já tinha filha naquela época, entendeu? Porque minha filha nasceu em 2007. Então, eu já tinha filha naquela época, eu tinha uma responsabilidade de trazer dinheiro para casa. Você fazer uma mudança, de sair do emprego, onde você está ganhando dinheiro, e para depois ir para uma coisa que é incerta, é muito difícil você fazer isso, na verdade. Então, você tem que tomar cuidado. Então, ele, naquele momento, era o meu porto seguro, entendeu? E é o que eu falo para todo mundo. Você tendo o seu mentor, ver que o mentor te mostra resultado, né? Que a importância que eu falo para todo mundo é essa, do cara, quem que é esse mentor? Deixa eu ver seu resultado. Não é aquele cara que fica sempre falando, e não mostra nada. Não, eu sempre mostro meus resultados. Olha aqui, olha o que eu estou fazendo, olha como eu faço. E para a pessoa poder falar assim, não, eu vou com esse cara porque esse cara sabe o que faz. Isso para mim, eu estava vendo, por ele ser meu amigo, eu estava vendo do lado dele o resultado. Ele mostrava quanto que ele ganhava para mim. Eu sabia quanto entrava na conta dele, entendeu? Então isso eu fui assim, sem medo nenhum. Porque também a pessoa não pode assim se jogar, né? De toda forma, porque tem todos esses riscos. É interessante falar isso, porque às vezes a pessoa acha assim, não, pronto, vou largar tudo e já vou começar a ganhar dinheiro. E não é bem por aí. Não, eu precisava ter uma segurança, porque eu tinha algumas coisas que eu tinha que pagar em casa, né? Eu tinha filho, então se eu não tivesse a segurança, eu não tinha ido. Para ser sincero, eu não tinha ido, não. Então ele me ajudou nesse quesito mesmo, de falar assim, olha, se não der certo, eu seguro a barra aqui, entendeu? E algumas vezes, com certeza, ele segurou a barra, entendeu? Então isso foi muito bom nesse quesito para mim, de ter uma pessoa que eu podia contar, que sabia o que estava fazendo, entendeu? Apesar de eu ter ensinado ele lá no começo, eu estava um tempo ali um pouco fora já. Eu fazia vendas assim, mas é diferente quem vende uma para quem vende, sei lá, 300 num dia. Com certeza. Marco, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa infinidade de marketplaces que estão aparecendo hoje no Brasil. A gente sabe que nos Estados Unidos, quando o cara abre um e-commerce e ele percebe que tá começando a dar certo, né? Ele já se abre para parceiros, para marketplace, ou abre até para afiliações, para alguém vender com ele. Enfim, o cara já se abre para trazer parceiros, né? Como é que você tem enxergado nos últimos anos aí essa evolução e a quantidade de marketplaces que estão aparecendo no Brasil? Como é que você tem visto isso aí, cara? O que eu acho, cara, Johnny, eu acho que isso é muito bom para quem vende. Na verdade, deixa eu falar te dar um outro exemplo aqui. O marketplace, os marketplaces, como é que eu acho que eles nascem? Eu digo acho porque eu não estou na cabeça deles, na decisão, vamos ser o marketplace agora, né? Para algumas pessoas, que eu acho que é o caso da Magalu, não houve uma interação, não houve uma escolha, né? Elas já estavam nascendo o marketplace delas, né, deles, e eles já jogaram pro marketplace porque era a única coisa que eles podiam fazer, e aí acabou dando certo. Mas no caso desses marketplaces que estão surgindo, como eu vejo que isso só é muito bom para nós, porque se você for hoje, é uma dica que eu vou dar para todo mundo, dica no meio do podcast aqui, na verdade, é que o market share do mercado são divididos entre empresas. Por exemplo, hoje o Mercado Livre é um dos maiores, é o maior site da América Latina em termos de venda, certo? Mas, se você for lá e digitar, por exemplo, a TV, não é o Mercado Livre que vai aparecer organicamente, direto. Não vai ser o primeiro, sem ser anúncio, não vai ser o Mercado Livre. Vai ser a Magalu ou Americanas. Se você digitar o videogame, o que vai aparecer primeiro vai ser
por exemplo, o Submarino da B2W. Então, tem empresas hoje que dominam partes do mercado e que não é o Mercado Livre em si. Então, isso faz com que tenha-se mercado para outros marketplaces, entende? Que as pessoas podem se colocar em outros marketplaces. Por exemplo, pessoas que não estavam antes os artesãos que não tinha um marketplace, agora, por exemplo, tem um marketplace somente para quem faz artes e quer vender artes por encomenda. Está surgindo inúmeros marketplaces com market share novo, entendeu? Ou até mesmo dentro do próprio market share do Mercado Livre, que é o que ele domina hoje. Então, eu acho isso assim, desculpa me estender nisso, eu acho importante, mas eu acho assim muito bom, cara, muito bom mesmo. Cara, sensacional isso que você falou, até porque é mais ou menos aquela visão de omnichannel, né? Você está me dizendo praticamente que o cara tem que estar em todos os canais, ou nesse caso aqui, em todos os marketplaces, né? Só que nesse caso não seria uma visão de omnichannel em canais de marketing e divulgação. Seria um omnichannel no sentido de estar em todos os marketplaces. Seria mais ou menos isso? Seria. Hoje, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, nós temos que estar no Mercado Livre, mas se ela vende quadros de decoração, quadro em MDF, ela tem que estar obrigatoriamente no madeira, porque o market share, que quando você procura no Google isso, essa parte do mercado é do madeira, não é do Mercado Livre. Mas você é obrigado a estar no Mercado Livre porque ele é um dos maiores sites hoje de venda no Brasil, entendeu? Então você tem que estar lá, mas você vai vender uma boa parte dos seus produtos no Madeira, que é um outro marketplace hoje. Marcos, esse é o tipo de insight que só quem tem skin in the game, né, que a gente chama, só quem tem prática mesmo consegue ter. Teoricamente, eu nunca iria imaginar isso. E aí, complementando isso aí, o que é que tu acha da Amazon hoje que tá chegando no Brasil com uma velocidade absurda, né? Tá investindo pesado, tá comprando centro de distribuições no Brasil inteiro, tá oferecendo o Amazon Prime lá por R$10 por mês com frete grátis. O que é que tu acha dela na influência que vai ter na questão do marketplace hoje? Hoje a Amazon, ela, para mim, na minha opinião, ela é uma onda de tsunami que não vai parar. Não adianta, tudo bem que neste caso o Brasil é difícil entrar, tem as leis trabalhistas, tem as leis de impostos, mas a Amazon, ela dominou a Índia, ela dominou outros mercados que eram impossíveis de dominar. Por que não o Brasil? O Brasil é o terceiro mundo. Nós não somos tão difíceis assim. E ela tá vindo, e ela tem um modelo muito bom. Então, assim, eu acho que ela é uma ascendente que para os próximos anos aí, nós vamos ter... Vai ser cool comprar na Amazon. Né? Todo mundo já sabe, com todas as coisas que ela tem, com Prime, que você compra rápido ali, você pede para Alexa, ela vai, sabe? É uma coisa que é muito... A experiência é muito válida. É muito gostoso você fazer isso. Então não tem como ninguém barrar o Mercado Livre ou outros marketplaces, porque na verdade vai ter mercado para todo mundo, mas eu acredito que a Amazon vai ser a maior que tem aí no nosso mercado de marketplace. Marcos, o que tu falou aí é tão verdade que nos Estados Unidos já é a realidade. Inclusive o South Park, aquela animação, ela tem um episódio super engraçado que o Jeff Bezos aparece lá e cancela o Amazon Prime da pessoa, e a pessoa vira tipo um excluído da sociedade porque não tem mais Amazon Prime, tá entendendo? Essa é a força da influência que a Amazon tem lá, que a South Park fez uma brincadeira. Mas falando do lado um pouco negro da Amazon, eu leio muito sobre o que acontece nos Estados Unidos em relação a ela, e agora a gente tá vendo um movimento antitrust muito grande nas grandes empresas, né? O judiciário americano, ele quer bloquear o Facebook, o Google, a Microsoft. Nem tanto a Microsoft, que já foi vítima de um antitrust antigamente, mas a Amazon também. E uma das práticas que eu vejo mais críticas nos Estados Unidos que a Amazon faz é pegar os dados de pequenos criadores, tipo a fulana que faz um travesseiro que tem uma coisa diferente, que tá vendendo muito, pegar esses dados, ver que tá vendendo, criar esse produto e vender esse produto por um preço menor, com entrega menor, por uma qualidade maior, porque a Amazon tem toda uma infraestrutura. O que é que tu acha disso no Brasil? Isso vai acontecer por aqui também? Sim. Eu li alguns artigos dizendo isso, mas isso infelizmente acontece mesmo. Acontece até aqui. Acontece até, talvez, debaixo dos panos,
para quem, por exemplo, vende para outros marketplaces. Se tem um cliente que tem um produto e está vendendo bastante, essa informação de venda, ela acaba pegando e passa para outros, né? É o que acontece muito na B2W hoje. Hoje na B2W, quando você vende lá, eles te indicam os maiores vendedores, como está vendendo, você acaba copiando o anúncio dele. Eu acho que isso acaba virando uma concorrência, depende muito... Na minha cabeça é a mesma coisa da Polyshopping, mesmo exemplo ali da Polyshopping hoje, né? Ela cria um produto, ela tem a ideia do produto, o produto é muito bom, claro que o preço, eles cobram um preço que eles acham que é bom para o mercado, para eles poderem ganhar, e sempre tem uma outra marca que muda ou quebra a patente e passa por essa situação. Olha, eu tenho aqui essa Air Fryer, mas eu tenho essa outra Air Fryer da Mundial que custa pelo menos 5 vezes menos. O que vale para a pessoa ser a primeira, patentear e vender o mais rápido possível, se proteger de algum jeito, de alguma lei, de algum modo que só ela consegue fazer, ou a matéria-prima seja só dela. Isso tem acontecido aqui já, Diego, infelizmente. O que eu posso dizer sobre isso, eu não gosto disso, vou ser sincero para você, porque a pessoa tem a ideia, tem um produto, tem um trabalho ali, é um sonho da vida dela, e o marketplace acaba pegando essa situação e vendendo para ela. Mas isso, hoje no Brasil, está um pouco mais democrático, porque tem outras ferramentas que você pode ver o dele também. Então, no Brasil, pelo menos, nós temos algumas ferramentas, se ele vê o nosso, a gente vê o dele, porque, por exemplo, no caso do Mercado Livre, ele se posiciona como uma empresa de TI, não de venda direta, apesar de eu já descobrir que o próprio Mercado Livre tem conta e vende produto. Notícia exclusiva aí, eu não sabia que o Mercado Livre vendia produto, não. Jurava que era só os vendedores que ele cadastrava. Na verdade, foi há pouco tempo que eu descobri, eles já faziam isso antes, mas quando ele mudou para o CT dele, que é o Centro de Distribuição, né? CD, desculpa, do Centro de Distribuição do Mercado Livre, já estava um pouco explícito na minha cabeça que era uma coisa lógica dele vender. E hoje eu já descobri que eles têm comprado produtos dentro lá do centro de distribuição dele e vendido diretamente. Não sei o que eles querem com isso, não sei se eles vão chegar até copiar essa situação, mas como essa informação ela está quase pública no Mercado Livre, diferente da Amazon, então você pode ter várias métricas que um vendedor grande vende e copiar ele e começar a vender como ele. Ô Marcos, uma coisa também que me veio agora na mente é o seguinte, como que é gerenciar tudo isso, todos esses marketplaces, tem ferramenta para isso, como que é? Isso dá muito trabalho? Como que é esse trabalho teu? Na verdade, eu sempre ajudo as pessoas, Jo, na questão de como gerenciar essa situação. Eu acho... depende do momento da sua empresa, né? Se você está começando agora, você não precisa de muito, né? Só ter ali até um faturamento até 36 mil, você vai ser pessoa física dentro do Mercado Livre. E eu sugiro começar com o Mercado Livre, como ele é o maior marketplace da América Latina, ele vai ser fácil de você vender, né? Em certos termos, vai ser fácil de você vender. Mas quando você passa para outro marketplace, uma dica que eu sempre dou para as pessoas é que para você vender, você tem que ter dinheiro. Você não pode vender sem ter dinheiro. Porque imagina só, Jô, se eu falo para você assim, tá, eu, o Diego e o Johnny, e você está vendendo um celular, e você só tem uma peça, e você vende ele, sei lá, por R$800. Você vende para o Diego, e eu falo para você, olha, eu quero, e o Johnny também fala, eu quero. Uhum. E você só tem uma peça, só que o Diego só vai te pagar daqui uma semana. Você vai ter que esperar uma semana para fazer outra venda, entendeu? Não dá. Então, se você tivesse mais o valor de início de mais 2 celulares, você vendia mais 2 celulares. E as pessoas, elas não prestam atenção nisso. Elas querem ir sem dinheiro nenhum, trabalhar com o estoque do fornecedor dela, e na hora que elas, por exemplo, já aconteceu uma contratação de consultoria minha, ele falou assim, olha, vendeu 20 peças, e eu não tenho dinheiro para comprar o estoque dessa peça que vendeu. Eu falo, olha, você tem que fazer um planejamento, não é assim, você tem que ter o dinheiro, um caixa de giro, né, para você poder fazer vender. Então, o que eu sempre falo para as pessoas primeiro vai essa situação de início, né, e depois teve um outro marketplace, vamos contratar ferramentas do tipo Bling, que é um RP, ou Melimetrics,
ou tem o IDES, tem um monte de ferramenta que gerencia mais de um marketplace e que te ajuda muito a responder pergunta, a responder mensagens, a resolver reclamação, enviar nota de um modo muito mais fácil. E daí você já vai estar num outro momento da sua empresa, né? Vai ficar muito, muito mais legal de você trabalhar, porque você vai poder pagar essas ferramentas. Algumas são baratas, outras são um pouco mais caras, mas que te ajudam muito nesse quesito. Não sei se eu respondi aí. Não, respondeu sim. Marco, eu queria aproveitar, já que você tocou nesse assunto, e trazer aqui à tona, não seria nem mais uma pergunta, tá? Seria mais uma reflexão aqui, a gente tá batendo um papo, né? Que é sobre o que eu bato nessa tecla, sei lá, mais de 3, 4 anos ou até mais, em todos os grupos, em todas as reuniões, em todos os bate-papos que eu tenho com uma galera, que é você começar a tratar o seu negócio como uma empresa, né? Começar a tratar como um negócio de verdade, com fluxo de caixa, com planejamento, com gestão, com controle, com todas as ferramentas de administração lá dos anos 80, essa geração internet parece que perdeu, né, o fio da meada e não leva em consideração, mas são ferramentas que contribuem até hoje para você gerir bem a sua empresa, né? Então muita gente, acho que pela barreira pequena de entrada dos negócios digitais aí online, as pessoas meio que se perderam nesse meio do caminho de usar essas técnicas de administração e saem fazendo, né? Acham que tudo virou modelo startup, né? Então, Johnny, vou falar para você uma coisa aqui. Na verdade, você está certíssimo. Eu também concordo com essa situação que tem hoje. O pessoal vai não sei se é o modelo Bootstrap que acabou influenciando isso, ou se é a ansiedade dessas pessoas mais jovens hoje que pensam na situação, mas você fazer sem pensar te dá problemas no futuro, entendeu? E uma dica que eu quero dar para todo mundo é que assim, um barco que está afundando, eu nunca vi a pessoa salvar o barco. Só salva vidas, mas não o barco, entendeu? Então, quando está afundando, ele só vai afundar, não vai adiantar mais, entendeu? Então, é bom você ver se tem salva-vidas no barco, se não tem nenhum furo no barco, para depois você poder navegar sossegado. Então, sim, eu concordo com você plenamente, que as pessoas estão muito ansiosas, ela pega fazendo, não olha, não usam ferramentas como elas poderiam usar, e depois não sabe por que deu certo, ou deu certo, eles acabam culpando o outro, uma outra coisa. Lá é ruim, lá não dá para vender, ou isso não deu certo, aquilo não sei, o programa, sabe, nunca são elas, né? Nunca são elas. Isso, complementando o que o Johnny falou e que tu complementou aí, Marcos, esse problema eu também vejo muito na minha área, que eu trabalho mais com blog, com SEO, com tráfego orgânico. Comecei mesmo no marketing digital com a AdSense, né? Hoje que estou indo para outras áreas, mas minha área principal ainda é a AdSense. Essa eu acho que, como a barreira ainda é menor, as pessoas entram mesmo de qualquer jeito, e mesmo quando ganham dinheiro, não param para se organizar. Então o cara não tem um método de contratar um redator, o cara não sabe quanto vai ganhar, não sabe quanto está gastando, não organiza nada. Isso aí acaba gerando um problema, e eu acho que o problema maior, principalmente pelo menos no meu caso, não é nem a chance de quebrar, porque é um blog, você tem muito pouco custo, não exige todo essa logística que no teu caso exige. Mas para mim o maior problema na minha área é a falta de crescimento, porque tem uma barreira depois dessa que a pessoa não transpõe sem ter que organizar esses dados. Aí já falando aqui na parte de começar, eu realmente sei muito pouco de marketplace, não é minha área, já brinquei na área, mas eu queria que tu desse aqui uma dica para quem tá escutando a gente, até pra gente aqui mesmo. Cara, como é que eu começo no marketplace? Eu não sei, eu queria ter uma ideia de, cara, amanhã eu quero começar. O que é que eu faço? Eu procuro um fornecedor? Qual é o primeiro lugar que eu me cadastro, sabe? Eu sei que tu vai lançar um curso sobre isso, eu tô ansioso para ele, eu vou participar, pode me considerar inscrito, mas eu queria que tu desse uma dica aqui. Pra começar, como é que a gente começa nisso aí? Ô, Diego, boa pergunta. Eu vou dar a dica aqui, que é assim, olha. O primeiro lugar que eu digo para todo mundo para se cadastrar é no Mercado Livre. Mas é essencial ele ter um bom fornecedor, né? Porque no Mercado Livre, o grande segredo do Mercado Livre, é o que todo mundo me pergunta. Qual que é o grande segredo de vender no Mercado Livre? O grande segredo de vender no Mercado Livre são dois. Um é você ter preço,
né? Então você tem que ter um preço atrativo, porque preço baixo vende em qualquer lugar, não só no Mercado Livre. E a segunda dica seria você enviar os produtos na hora, no dia, sem atrasos. Isso chama nível de serviço dentro do Mercado Livre. Qual que é o seu nível de serviço? Você tem que mandar aquele produto em 24 horas, mas internamente, e o Mercado Livre não fala disso, é que se você mandar mais rápido possível, por exemplo, você vende mais do que a sua categoria. Então, dentro do Mercado Livre, uma dica para quem está começando tem o preço, né, você pegar no fornecedor, e você mandar rápido. Então, é essa a dica que eu dou para quem está iniciando. Preço e mandar rápido, sem reclamação, um produto embaladinho, bonitinho, assim você não vai ter problema. É claro que a pessoa também pode fazer o seguinte, ela pode exercitar a questão de venda nela mesma, que é uma outra coisa que eu falo para todo mundo. Às vezes a pessoa vai para o Mercado Livre, vai vender em algum marketplace, mas ela nunca vendeu uma coisa para um parente, nunca vendeu para um amigo. E eu sempre faço isso, eu sempre fiz isso. O primeiro produto, quando eu pego, eu quero validar aquele produto, eu valido com meus vizinhos, com a minha família. E se eu consigo vender aquilo e convencer minha família a vender, a comprar, desculpa, eu consigo vender para qualquer um. Porque família sempre é osso duro. Verdade. Ô Marco, você lembra que eu comentava contigo, quando tinha um e-commerce aqui com a esposa, em que a gente tinha um grupinho de WhatsApp com amigas dela, amigas de trabalho, amigas de amigas, e a gente sempre validava alguns produtos novos primeiro nesse grupo, dependendo da quantidade de encomendas e avaliações que as amigas dela davam, né? A gente seguia em implementar ele ou não e procurar esse público e lançar na loja, lembra disso? Então, sim, eu sempre dou essa dica. Eu sempre valido com a minha família, no grupo dos amigos, sempre faço isso até hoje, por conta do produto. Eu vou te dar um exemplo. Na época que eu comecei a trabalhar com um amigo, eu tive um insight muito grande. Não sei se eu vou contar essa história para vocês, como começou a venda bombar no Mercado Livre, o porquê que bombou. Eu passava muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu falei assim, não, eu preciso achar produto, porque ele me falou, olha, você precisa achar o seu produto, que hoje eles falam que é curva A. Eu não gosto dessas diretrizes, tá? Esse cara fala isso, e semântica, que não tem nada a ver, na verdade, no Mercado Livre. Assim, a minha situação é muito mais simples, para a pessoa mais simples, que é, você compra por 10 e vende por 30. Vamos lá. Quando eu precisava descobrir qual produto que era o meu, eu não sabia. Então eu comecei a olhar para os meus problemas. Esse meu amigo, ele tinha ido para os Estados Unidos e quando ele voltou, ele me trouxe um iPod. Eu gostei muito do iPod, eu nunca tinha visto aquela tecnologia, né? E eu acabei gostando muito dessa situação. Era muita tecnologia. E eu lembro que quebrou meu fone de ouvido. E daí eu passei noites e noites nos sites vendo qual fone onde que eu podia comprar, qual fone que caberia no meu ouvido. Eu comprei alguns fones, não cabe no meu ouvido, sabe? Tem outros fones intra-auricular que não cabe. E foi bem aquela época que o Neymar tinha um fone do Neymar, acho que tinha uma Copa, se não me engano, era de 2010, se não me engano. E tinha Copa, e eu tava preparativo, né, pra Copa, e o Neymar começou a usar Beats. E daí eu falei assim, vou ver se tem o Beats aqui. Então a gente foi para os Estados Unidos, eu trouxe cerca de 10 produtos e cerca de 3 venderam. Mas um não vendeu muito, porque eu tinha que vender ele pessoalmente, que era uma luminária. Essa luminária tinha umas plantinhas e você tocava nela, ao toque ela tinha a intensidade da luz. Eu podia fazer qualquer vídeo, eu não conseguia vender aquilo no Mercado Livre. E eu consegui validar isso com o quê? Com a minha família. Então, tem alguns produtos que você só vende com ele na sua frente, mostrando para a pessoa como funciona e mostrando o sentimento para ela. Olha que legal, isso não tem ninguém que tem aqui no Brasil. E é tão simples e é baratinho, eu te cobro tanto. Outros produtos não. Outros produtos, por exemplo, que eu fui mais para o lado do jovem, assim. Então, o fone da Beats, eu coloquei o título no Mercado Livre como fone do Neymar. Eu vendia muito fone, o faturamento era de semana de 40 mil, para você ter uma ideia. Então, validar o produto com a família e até os fones para minha família eu vendi muito. Então, isso é essencial. Grande Marcos, aqui a gente mudando um pouquinho de assunto, mas ainda no tema. Eu acho que tu não trabalha, mas uma grande febre que vem tomando de conta aí, principalmente dos gurus que prometem dinheiro fácil, é a questão do dropshipping, né? Eu já brinquei com dropshipping um tempo, tive alguns probleminhas que me fizeram me afastar do modelo de negócios. O dropshipping, para ti, me dá a tua opinião sobre o dropshipping hoje, é melhor do que marketplace?
Qual é a diferença assim, principal? O que é que tu acha sobre isso aí, cara? Diego, na minha opinião, o dropshipping ele é um mercado totalmente diferente do Mercado Livre. Eu acho que você tendo o produto aqui não faz você vender mais ou vender menos, né? Eu já vi gente ter muita grana, mais que milionária, com dropshipping. E até hoje ainda acontece. Então, é um mercado para mim que na verdade é diferente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem dado. Esses produtos, esses 10 produtos que eu peguei e eu consegui vender muito 3, eu fiquei noites em sites americanos, chineses, para descobrir esses produtos, para pegar um produto que eu conseguiria vender e que todo mundo queria, entendeu? Num preço bom. Eu fiquei muito tempo e fiz muito teste. Já no dropshipping, esse teste não existe. Você só manda, a pessoa quer. Claro que você tem que fazer a seleção, né, do seu produto, que seja um produto legal. Mas são mercados, cara, que, na minha opinião, são totalmente diferentes. Eu posso trabalhar no Mercado Livre hoje, trabalhar no Marketplace interno e também trabalhar no dropshipping externo, né? E uma outra dica que eu queria falar para você é que existe um grande mercado de dropshipping interno no Brasil, tá? Dropshipping nacional. Então, assim, eu gosto muito das duas áreas. Eu não me aprimorei muito no dropshipping internacional, mas eu vou dizer que é um grande mercado e que, para mim, quem souber trabalhar ganha dinheiro. Nesse momento do teu trabalho, qual que é o projeto que está te motivando, que você está mais assim, que você pode dizer assim, nossa, estou apaixonado por isso, é isso que está agora me dando vontade realmente de levantar e fazer? Qual é? Hoje, nós temos 3 empresas, tem um faturamento aí só em Marketplace de 350 mil. Já tive faturamento maior, inclusive já até mostrei para o Johnny, para o pessoal que a gente acaba conversando, né? Mas hoje a gente afinou essa situação de ter menos trabalho e mais lucro, né? Com o produto certo você consegue fazer isso. Eu vou te dar um exemplo. Nós, em algumas contas anteriores, nós vendíamos capas para celular, que o ticket médio era de 30 e 40 reais, e hoje a gente tem um ticket médio de máquina de café, por exemplo, a 6 mil reais. E o trabalho é muito menor. A gente tem muito menos funcionários, né? O que está me motivando hoje é eu conseguir abrir outras empresas dentro desse ecossistema que eu estou criando. Por exemplo, o Mercado Livre hoje abre para você poder fazer a entrega do seu próprio motoboy. Então, estamos criando hoje uma empresa para entregar a entrega de outros motoboys, entendeu? De outras contas do Mercado Livre aqui em São Paulo. Então, isso é um projeto que está me motivando bastante ultimamente. Conseguir baixar, ter lucro dentro dos marketplaces, porque, como a gente já falou aqui, a concorrência é muito acirrada, né? Com o produto certo você consegue isso. E também poder criar outras empresas no mesmo ecossistema do Mercado Livre, Marketplace, etc. Então, e dentro desse estilo de Marketplace, e essas lojas falsas? Por exemplo, eu tenho meu padrasto que de vez em quando, essa semana mesmo, aí ele veio trazer para mim, olha, uma TV de 50 polegadas por R$500. Você acha o quê? Dá certo para comprar? E aí eu falei para ele, loja é falsa. Não acredita em tudo que você vê no WhatsApp, não. Hoje, no Jornal Nacional, também foi falado sobre isso. Sites de leilões vendendo carro, né? E os golpes que estão dando. Então, de que forma isso impacta nas vendas, no marketplace? Isso, Ju, é cada vez mais negativo para os marketplaces, né? Isso, infelizmente, impacta que, por exemplo, se seu avô, né? Seu tio, desculpa, um parente seu vai comprar no Mercado Livre e tem uma má experiência, ele não vai voltar a comprar mais lá, entendeu? Vai ser muito difícil alguém convencer ele novamente a comprar lá. Então, hoje em dia, o que eu posso, fazendo uma análise mais completa sobre isso, é que eles só pegam, assim, as pessoas que querem se dar bem em cima deles mesmos, né? Isso é uma isca, né, para pegar. Isso é, na verdade, milenar já. Olha, compra isso daqui, olha, vou dar uma desperta, tá bem mais barato ali, vou comprar lá, porque é muito mais barato, e aí acaba caindo no golpe. Mas eu posso te dizer uma coisa, hoje no Mercado Livre, toda compra dentro do Mercado Livre, todo pagamento feito dentro do Mercado Livre, ele é assegurado pelo Mercado Pago, né?
ele só entrega o dinheiro para outra parte, vendedora, se você aceitar e dizer que está tudo certo. Caso isso não aconteça, ele não vai dar o dinheiro de volta. Então, mesmo se você comprar lá, esses golpes acontecem como? Por exemplo, ele coloca no Mercado Livre um valor muito mais baixo. E você vai lá e compra a TV por R$500. Aí, ele mesmo, em seguida, cancela essa compra. Ele cancela, o próprio vendedor cancela essa compra. Ele te manda um e-mail ou te liga dizendo, olha, não sei o que aconteceu, mas o Mercado Livre cancelou a minha compra. Não sei, cancelou a minha venda. Mas faz o seguinte, eu vou te mandar aqui uma conta para você fazer o depósito, porque eu já tô com a TV nos correios. Então você fazendo, eu já te mando. Então, assim, eu sou um cara que coleciono inúmeros golpes do Mercado Livre. Inúmeros. A gente pode fazer um podcast só de golpe do Mercado Livre, né? De outros marketplaces também. Nossa senhora. Oh, meu Deus. Então, assim, sempre é saindo do Mercado Livre ou de um jeito que é meio que já milenar, que infelizmente algumas pessoas ainda caem, tá? Para estender um pouquinho, vou estender só um pouquinho, desculpa, mas vou contar uma história que aconteceu há poucas semanas aqui com uma amiga, uma mãe de uma amiga da minha filha. Ela tinha umas máquinas para vender, e era máquina de coxinha e tal. Ela anunciou no Mercado Livre e o cara comprou lá no Mercado Livre e depois cancelou. E não sabe por que cancelou. Só que pegou o e-mail dela, né? Ligou para ela, pegou o e-mail dela e mandou um e-mail falso do Mercado Livre falando assim, ó, tá tudo pago, tá tudo certo, pode entregar. Ele mandou o Uber lá, pegou, sumiu. E acabou dando um golpe nela. Foram R$15 mil neste caso. Então é bem complicado isso. Eu já conversei com o Mercado Livre sobre isso, porque eu sempre estou conversando com eles. Participo de reuniões dentro do Mercado Livre, sou parceiro da B2W. Sempre vou lá falar junto com eles, né? Assim que posso. E assim que me deixam também. E eu faço essa pergunta, e eles me dizem assim, olha, no final de tudo, quando você espreme aquela pergunta chata, ele fala assim, Marco, são 8 milhões de vendedores, tá? E 3.500 funcionários, a gente não dá conta. Aí eu falei assim, mas peraí, vocês estão no mercado, eles estão assim, por que vocês não crescem isso? Olha, a nossa empresa se posiciona como uma empresa de tecnologia, de modelo startup. Então a gente ainda está crescendo. Então é o que eles sempre falam, né? Que tudo é teste. Se tem muito problema, a gente reembolsa, mas se for fora do Mercado Livre, não é problema nosso. É sempre essa questão que acontece. Marcos, nessa área jurídica, eu atuo também no direito do consumidor. O Mercado Livre ele dá uma de esperto às vezes. Por ele não ser o vendedor, teoricamente, ele não vender, né? Pelo menos não oficialmente, ele ser o startup que oferece o lugar para vender, como o Airbnb para lugares e o iFood para comida. Ele não vende nada. E aí ele tenta se esquivar juridicamente de quando o cara tem um problema desse. Mas eu já deixo a dica aqui para quem está escutando, que o entendimento jurídico hoje dos grandes maiorias dos juízes é que o Mercado Livre tem total responsabilidade sobre esses golpes. Mesmo que o cara tenha pagado fora, mesmo que o cara tenha ligado depois e tenha caído nesse golpe que tu acabou de falar aí, que é até importante a gente divulgar para as pessoas não caírem, né? Mas o entendimento hoje é que o Mercado Livre tem sim responsabilidade e ele tem sim a obrigação de devolver o dinheiro do consumidor que foi lesado. Marco, assim, conta agora pra gente essa realidade aí, tá? Você recebe inúmeros pedidos aí nas lojas, vendas, etc e tal, ou seja, você ganha dinheiro enquanto dorme. Mas me diz uma coisa, cara, é assim fácil ou tem que trabalhar e ralar pra cacete pra você chegar nesse nível? Eu vou responder a pergunta com uma história do meu avô. Hoje eu acordei sonhando com o meu avô. Meu avô foi o seguinte, eu perguntei pra ele um dia se eu poderia ser o Superman, porque é meu super-herói predileto. E eu sou muito fã do Superman. E ele falou assim, Marco, se você vê nos filmes, o Lex Luthor sempre bate no Superman, porque ele é mais forte ou porque ele tem mais informação. Então hoje, só vai ser difícil se você não tiver a informação. Se você tem a informação, fica mais fácil. Mas isso não onera o trabalho. Você tem que trabalhar muito. Mas você tendo informação, vai mais suave, mais fluido, entendeu? Você não tem preocupações, você consegue dormir à noite. É essa a resposta que eu tenho para você. Isso é a maior verdade que você falou, meu querido Marcos. Quem tem informação, quem estuda, quem tá com gente que entende, tem uma vantagem competitiva muito grande. Eu já quero aqui agora pro próximo bloco aqui do nosso podcast, que é o Momento Polêmico, que era uma pergunta capciosa, né, para você. Momento Polêmico. Eu queria saber, Marcos, se tu já
fez uma denúncia de algum concorrente assim na maldade. No SEO, por exemplo, a gente tem um ataque negativo, né? Não sei se você já ouviu falar, mas é quando você coloca links ruins para o concorrente de uma forma de derrubar, né? Uma prática terrível, graças a Deus eu nunca fiz, mas muita gente já fez comigo. E eu queria saber aqui do Marketplace se tu já fez com alguém que te sacaneou e tu quis sacanear de volta, ou até se já fizeram contigo, fizeram denúncias repetidas como forma de tentar te tirar ali do Mercado Livre, te tirar ali da B2W. Então, Diego, no começo, quando eu não tinha muita informação, eu confesso para você que já fiz sim, mas porque fizeram em mim. No começo do Mercado Livre, quando você fazia uma denúncia, a pessoa que fez a denúncia, você ficava sabendo, olha, fulano de tal está denunciando o seu anúncio, por esse tal motivo. Não existia PPPI naquela época, mas isso faz muito tempo mesmo. Hoje, eu olho o que está acontecendo com os concorrentes, vou ser sincero para você, mas eu não denuncio não, a não ser que assim, que eu vejo que esse anúncio é o anúncio da TV de R$500. Aí sim eu vou lá e denuncio, eu faço tudo. Inclusive eu faço isso até no Google, tá? Eu acho que é um trabalho de cidadania para qualquer um fazer. Eu tenho inúmeros e-mails de registro.br dizendo que, olha, pela sua denúncia, tal site foi fechado. Eu tenho lá para provar que eu sempre faço isso. E agora vamos ao momento que é também divertido, que é o bate-bola. Vou falar uma palavra e você, a primeira coisa que vem na tua mente, você fala, tá ok, Marco? Tá ok, que perigo, hein? Então diz aí, uma comida. Feijoada. Pra não dar nesse tempo quente, né? Mesmo assim vai. Um filme. A Vida é Bela. Uma música. Lulu Santos. Um livro. Senhor dos Anéis. Na tua opinião, essa hein? Melhor marketplace. Hoje o melhor marketplace, para mim, é o Mercado Livre. Não tem como. Ainda é o Mercado Livre. Mas acredito que no futuro não vai ser. Uma frase que te inspira. Melhorar a vida da minha família. Beleza. Mas, pô, queria que você participasse um pouquinho desse nosso momento aqui. Ele é meio que uma brincadeira, mas ele também tem um pouquinho de reflexão. É o seguinte, cara, queria que agora você, junto comigo aqui, fechasse seus olhos. Pense em nada, tá, cara? Esvaziamente. Quero que você imagine toda a sua história. Tudo que você passou desde lá de trás, desde antes mesmo dessa carreira empreendedora, todo o seu histórico de vida, tudo o que você batalhou, tudo que você conquistou, passando por todas as incertezas, todas as inseguranças dessa mudança, correr risco de ser banido do Mercado Livre, concorrentes desgraçados, tempo ausente da família para poder trabalhar, para ralar, envolvendo a família também no teu negócio. Queria que você olhasse para a sua vida hoje, para tudo que você conquistou até o momento, como você está hoje, né, no patamar em que você chegou. E eu queria que você me respondesse, cara, valeu a pena? Tá valendo a pena? Sim. Olha, eu vou falar para você, Johnny, hoje que sim, valeu a pena. Eu não faria tudo de novo, porque não há que eu me arrependa, mas que eu aprendi que para certos mercados, certas coisas que você vai usar, você tem que realmente ter um mentor. Mas sim, valeu muito a pena. Faria diferente, mas valeu muito a pena. E eu ainda acho que é o começo. Gente, agora pra gente ir pro bloco final, fazer as últimas considerações, agradecer todo mundo, finalizar aqui esse excelente podcast que aprendi muito, me deu uma vontade muito grande de conhecer mais dessa área e eu tenho certeza que quem escutou também está muito curioso das inúmeras possibilidades que tem aqui. Eu quero deixar também aqui o convite para todo mundo para participar da nossa comunidade do SEO Prime, que a gente juntou dentro de uma comunidade, um fórum, um mastermind semanal, um grupo de WhatsApp e um boletim semanal de SEO que a gente tenta trocar informações e crescer como especialista de SEO e mais ainda, crescer como empreendedor digital. Tem muita gente legal participando lá, já tem muito conteúdo legal e eu quero fazer o convite para você que está escutando aqui esse podcast. Pode falar comigo, Diego Castro, pode falar com o André, com o Johnny, ou você pode acessar seoartesanal.com.br. Qualquer dúvida a gente está à disposição para tirar. Para finalizar aqui minha parte, vou agradecer a você, Marcos.
muito obrigado pelo seu tempo. A gente tá gravando aqui no sábado à tarde e eu sei que sua vida também é corrida aqui, porque não é brincadeira trabalhar na internet e ser seu próprio chefe. Então agradeço você, foi excelente podcast. Tivemos aqui algumas dificuldades técnicas, mas a gente é brasileiro e consegue ultrapassar elas. Mais uma vez, obrigado. Vou passar a palavra para Jô, e aí em seguida eu quero que você finalize. Jô, puxa aí. Marco, muito obrigada. Aprendi bastante com esse podcast, viu? Várias coisas me interessavam, me deixavam em dúvida e, assim, gostei muito. Muito obrigada e muito sucesso para você, viu? Eu que agradeço. Eu gostaria muito de agradecer o que vocês me deram a oportunidade aqui de falar com o meu trabalho, como eu venho ajudando as pessoas, porque esse trabalho, ele não é só você vender para você mesmo, mas você querer ajudar. Hoje eu tenho sócio nessas empresas, entendeu? Então não sou eu que toco sozinho, para eu poder fazer a outra parte. Eu descobri há algum tempo que eu tenho paciência para ensinar as pessoas, acho que isso é uma virtude. Então eu estou empreendendo bastante na área de mentoria, de cursos, de gerar conteúdo para vocês nessa área de marketplace. Eu tenho um canal chamado PerformaBiz no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, onde vocês podem me encontrar para consultoria, perguntar, bater papo, o que for. E eu tenho outro canal de curso também, que eu estou lançando, que é o Aprenda Marketplace, com o site aprendamarketplace.com. Tem Facebook, tem Instagram, é só dar uma olhada lá. E queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado por me deixar falar aqui, de falar da nossa vida, e quanto foi bravo chegar até esse momento, sabe, de faturamento, de estar melhor, de estar conseguindo realizar seus sonhos, porque é o que todo mundo gosta, né, de chegar, de quer almejar, isso é se sentir melhor e conseguir realizar seu sonho, tá? Muito obrigado. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Jô. O André, que não pôde estar aqui com a gente, Mas tenho certeza que ele está aí mandando vibrações positivas para a nossa gravação. Tivemos vários probleminhas aqui que eu vou tentar com que você nem tenha percebido nessa edição, tá? é isso aí. A gente está finalizando mais um episódio, mais um programa. Hoje a gente falou de Marketplace com o Marco, especialista, consultor em Marketplace. Queria te convidar a Dá uma olhadinha no nosso site lá, reisdainternet.com.br. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha com seus amigos, compartilha com todo mundo que você conhece aí, que tenha interesse nesse assunto, né, de empreender na internet, de negócios digitais. E é isso, só queria agradecer mesmo, galera. Muito obrigado, vamos que vamos e até a próxima. E agora, tá cortando? Porra, não é possível. O legal é que quando você não começa a fazer a pergunta, a gente ouve você. Exatamente. Vamos lá, de novo, vamos tentar de novo. Parecendo piada, pô. Tá parecendo piada, pô.